Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre a propriedade 2 das PGs, que diz o seguinte: se essa sequência aqui, olha, A1, A2, A3 é uma PG, uma progressão geométrica, então o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois, né? O termo do meio, que é o segundo termo, ao quadrado, é igual ao produto dos outros dois. É isso que diz essa propriedade. Bem simples, na verdade. Se essa sequência, né, se essa sequência é uma PG, então o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Vamos fazer um exemplo numérico para clarear as ideias? Considere essa PG aqui, olha, 2, 6, 18. Eu tenho aqui uma PG de 3 termos, é isso que diz a propriedade. Numa PG de 3 termos, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Bom, então eu tenho aqui uma PG de 3 termos. O termo do meio ao quadrado, ou seja, o 6 ao quadrado, é igual ao produto dos outros dois, ou seja, o 2 vezes 18. Isso não é verdade? 6 ao quadrado dá 36 e 2 vezes 18 também dá 36. Essa que é a propriedade 2 aí das PGs. Numa PG de 3 termos, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Vamos ver como é que a gente justifica isso? Eu fiz aqui uma ilustração, né? Eu mostrei que essa propriedade é válida no caso em que a PG é 2, 6, 18. Mas a gente tem que fazer algo mais geral. E é bem simples a justificativa dessa propriedade, pessoal. Olha só. Como é que a gente faz para justificar essa propriedade? Da propriedade anterior, a gente discutiu que para você determinar a razão de uma PG, basta dividir qualquer termo a partir do segundo pelo seu anterior. Na verdade, propriedade anterior, determinar a razão de uma PG, basta dividir qualquer termo a partir do segundo pelo anterior. Em vista disso, a gente pode concluir aqui que a razão da PG é o segundo termo dividido pelo primeiro. É o segundo termo dividido pelo primeiro. Também a gente pode concluir que a razão da PG é o terceiro termo dividido pelo segundo. Terceiro dividido pelo segundo. Ora, se razão é A2 sobre A1 e razão é A3 sobre A2, então a gente vai concluir que essas duas quantidades são iguais, né? Essa quantidade é igual a essa. Então, aí a gente conclui que A2 dividido por A1 é igual a A3 dividido por A2. Multiplicando cruzado, primeiro nesse sentido, A2 vezes A2 não é o A4, A2 vezes A2 não é o A4, é A2 ao quadrado, como se fosse x vezes x, x vezes x, x ao quadrado. A2 vezes A2, A2 ao quadrado. Igual, agora no outro sentido, A1 vezes A3. Pronto, está aqui a demonstração da propriedade, né? Numa PG de 3 termos, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Essa propriedade, pessoal, ela pode ser generalizada para uma PG com a quantidade ímpar de termos. Aí a generalização fica assim, ó. Numa PG que possui uma quantidade ímpar de termos, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Faz-se necessário a gente considerar a PG com a quantidade ímpar de termos para a gente ter o termo central. O termo do meio, o termo central, é igual ao produto dos extremos. Por exemplo, considere essa PG aqui, olha só, uma bem simples. 1, 2, 4, 8, 16. Aqui eu tenho uma PG de 5 termos, a quantidade ímpar de termos. O termo central, que no caso aqui é o 4, ó, ele ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Observe, 4 ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Os extremos eu quero dizer o primeiro e o último. 1 vezes 16. Tá? Então, essa propriedade pode ser generalizada. Numa PG com a quantidade ímpar de termos, o termo central, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Tudo tranquilo? Bora fazer um exemplo. O primeiro exemplo é o que consta aí no material, que diz o seguinte: em cada caso, a sequência é uma PG. Qual é o valor de x? Então aqui no item A, olha só, está pedindo para a gente determinar o valor de x. Sabendo que essa sequência é uma PG. Bom, se essa sequência aqui é uma PG, o x ao quadrado menos 4 é o primeiro termo dela, o 2x mais 4 é o segundo termo, e o 6 é o terceiro termo. Vou usar agora a propriedade que nós estamos estudando. O que a propriedade diz para a gente? Que o segundo termo ao quadrado é igual ao produto dos outros dois, A1 vezes A3. Muito bem. Então, o segundo termo aqui é o 2x mais 4, tá vendo? Então, 2x mais 4 ao quadrado é igual ao produto dos outros dois, ou seja, é o produto de A1 por A3, é x ao quadrado menos 4
que multiplica 6, né? Vezes 6, x ao quadrado menos 4 vezes 6. Pronto, essa é a continha e a equação que eu devo resolver. No primeiro membro, a gente tem aqui um produto notável, pessoal, produto notável. Qual é a regrinha mesmo? É o quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, isso vai dar 4x ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, 4x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2x dá 4x, 4x vezes 4, 16x. Mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado, 16. Igual, no segundo membro eu vou fazer distributiva. 6 vezes x ao quadrado é 6x ao quadrado. E 6 vezes menos 4, menos 24. Muito bem. Bom, vamos passar tudo agora para o primeiro membro. 4x ao quadrado. Esse 6x ao quadrado para o primeiro membro, menos 6x ao quadrado. Agora mais 16x, mais 16x. E agora mais 16, esse menos 24 para o primeiro membro, mais 24 igual a zero. Um pouco mais, 4x ao quadrado menos 6x ao quadrado é menos 2x ao quadrado. Mais 16x, né? Mais 16x. E aqui 16 mais 24 dá 40. Dá 40. Igual a zero. Bom, observe que a gente obteve aqui, pessoal, uma equação de segundo grau e dá para a gente simplificar ainda, né? 2, 16, 40, dá para a gente simplificar. E vamos simplificar tudo por menos 2, aí você já troca esse sinal aqui, né? De negativo passa a ser positivo. Então, eu vou dividir tudo isso aqui, olha, por menos 2. Aí vai ficar assim, ó. Menos 2x ao quadrado dividido por menos 2 vai dar x ao quadrado positivo. Depois, mais 16x dividido por menos 2 vai dar menos 8x. Agora, 40 dividido por menos 2, menos 20 igual a zero. Pronto, a gente deve resolver essa equação de segundo grau. X ao quadrado menos 8x menos 20, que você pode aplicar a fórmula de Bhaskara aqui sem problema nenhum, pessoal. X é igual a menos b, mais ou menos, aquelas coisas todas. Ou então você pode tentar resolver por soma e produto. Resolver uma equação como essa por soma e produto, pessoal, no fundo você está procurando dois números, o x1 e o x2. Tal que a soma desses dois números tem que dar o b com sinal trocado. Então, olha só, a soma tem que dar mais 8. E o produto tem que dar exatamente o valor de c. Aí você tem que pensar assim, ó, quais são os dois números x1 e x2, tal que a soma desses dois números dá 8 e o produto dá menos 20. A soma dá 8 e o produto dá menos 20. Quais são esses números? 10 e menos 2. 10 e menos 2. Observe, a soma desses dois dá 8 e o produto dá menos 20. Lembrando que isso só funciona se o parâmetro A aqui for igual a 1. Resolver uma equação de segundo grau como essa, está procurando dois números, tal que a soma dá o b com sinal trocado e o produto dá exatamente o valor de c. Ah, professor, não me sinto à vontade em fazer assim. Não tem problema, pessoal, não tem problema. Você vai aplicar a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e vai achar esses dois resultados aqui sem problema nenhum. Tudo bem? Acabou o problema? Não. Não acabou o problema. Pelo seguinte, essa solução aqui não vai servir, pessoal. Esse x igual a menos 2 não vai servir. Por quê? Porque se x for igual a menos 2, olha o que a gente vai ter aqui, ó. Menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Menos 4, 0. Depois, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Mais 4, 0. Aí a PG vai ficar assim, ó. 0, 0, isso não é PG, conforme nós discutimos, né? 0, 0, 0, não é PG, não é verdade? Bom, mas professor, só uma curiosidade agora. Por que, então isso aqui não serve, né? Isso aqui não serve, o x igual a 10 está ok. Mas professor, por que, uma curiosidade agora, por que apareceu solução estranha? Por que apareceu solução estranha? Pessoal, apareceu solução estranha devido à demonstração. A demonstração que a gente fez não é um si somente si. Dessa passagem para cá, a gente não tem um si somente si. Ou seja, essa igualdade implica nessa, sem problema nenhum. Agora, essa igualdade não implica nessa, não necessariamente implica nessa. Por isso que aparecem essas soluções estranhas. Pensei um pouquinho, tudo bem? Agora, o item B, mesma linha de raciocínio, determinar o valor de x, sabendo que essa sequência é uma PG. Então, novamente, a gente tem aqui o primeiro termo igual a meio, o segundo termo igual ao logaritmo de x na base 0,25, e o terceiro termo aqui, olha, é o 8. O que a gente sabe? O que a propriedade diz pra gente? Que o segundo termo ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. É a 1 vezes A3. Então vamos lá. O segundo termo aqui é o logaritmo de x na base 0,25. Então log
de x na base 0,25. Esse 0,25, pessoal, já vou encarar como sendo 1/4, porque 0,25 é o mesmo que 25 sobre 100, e aí simplificando por 25, você vai obter 1/4. Tá? Já vamos deixar assim na forma de fração? Então, log de x na base 1/4 ao quadrado é igual ao produto dos outros dois, né? É igual a quem? A meio, que é o primeiro termo, vezes o terceiro termo, que é 8. Excelente, aqui está a armação do nosso problema. Bom, uma observação, pessoal, se você está pensando no seguinte, esse expoente aqui vem para frente do logaritmo multiplicando propriedade dos logaritmos. Você está equivocado, porque essa escrita, logaritmo de x na base 1/4 ao quadrado, é diferente dessa escrita, logaritmo de x ao quadrado na base 1/4. Tá? Aqui no primeiro caso é um logaritmo que está elevado ao quadrado. Você deve calcular o logaritmo primeiro para depois elevar o resultado ao quadrado. Aqui você tem pegar o x inicialmente, elevar ao quadrado para depois calcular o logaritmo. São coisas diferentes. Aqui funciona a propriedade, aqui não. Aqui sim, você pode escrever, esse expoente vem para frente do logaritmo multiplicando. 2 log de x na base 1/4. Então tem que ter atenção nos detalhes, tá, pessoal? Não posso pegar esse 2 e passar aqui para frente. Porque esse 2 não é expoente de x, ele é expoente do logaritmo. Então vamos deixá-lo assim por enquanto. Bom, então, continuando, log de x na base 1/4 ao quadrado igual a quem? Meio vezes 8, isso vai dar 4, né? Vai dar 4. Então, isso significa que o log de x na base 1/4, agora extraindo a raiz quadrada, é como se você estivesse resolvendo a equação x ao quadrado igual a 4. O que você faz? X igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Não é assim que você faz? Só que aqui não tem x, tem um log de x na base 1/4 ao quadrado igual a 4. Então significa log de x na base 1/4 igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Mais ou menos raiz quadrada de 4. Ou seja, o log de x na base 1/4 igual a mais ou menos 2. Muito bem. Bom, então aí eu acho que a gente vai ter duas soluções, né? Primeiro, considerando o log de x na base 1/4 igual a mais 2. Vamos lá. Log de x na base 1/4 igual a mais 2. Definição de logaritmo. Se log de x na base 1/4 é igual a 2, significa que 1/4 ao quadrado é igual a x. Ou o contrário, x é 1/4 ao quadrado. Então, o x vai ser 1/4 ao quadrado, vai dar 1 sobre 16. Né? 1 sobre 16. Pronto, já é o primeiro valor de x. Bom, o que mais a gente deve ter agora? Log de x na base 1/4 igual a menos 2. Novamente, definição de logaritmo. Log de x na base 1/4 igual a menos 2. Significa 1/4 elevado a menos 2 igual a x, ou o contrário, x é igual a 1/4 elevado a menos 2. Muito bem. Então, quem vai ser x? Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base, né? A gente inverte a base da potência. O inverso de 1/4 é 4. E troca o sinal de expoente. 4 elevado a mais 2. E, portanto, x vai ser igual a 16. Pronto. Os valores de x aqui nesse caso são 1 sobre 16 e 16. Agora o item C, mesma linha de raciocínio, determinar o valor de x, sabendo que essa sequência é uma PG. Então tá. O primeiro termo da nossa PG é o 3 elevado a x mais 1, aqui está o primeiro termo. O segundo termo é 3 elevado a 4 menos x. E o terceiro termo é 3 elevado a 3x mais 1, aqui está o terceiro termo. O que a gente sabe de acordo com a propriedade? Que o segundo termo ao quadrado, é igual ao produto dos outros dois. É a 1 vezes a 3. Então vamos lá. O segundo termo aqui pra gente é o 3 elevado a 4 menos x. 3 elevado a 4 menos x, fechou parênteses, ao quadrado, é igual a 1, que é 3 elevado a x mais 1, vezes o A3, que é 3 elevado a 3x mais 1. Pronto, essa é a continha que a gente deve resolver. Bom, no primeiro membro aqui dessa equação, a gente tem uma potência de potência, né? Potência de potência. Qual é a regrinha? É repetir a base, que é o 3, e multiplicar os expoentes. Multiplicar o 4 menos x com 2. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 2, 8.
E menos x vezes 2, menos 2x. Igual. Aqui no segundo membro eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. O que a regrinha diz? Diz que eu devo repetir a base e somar os expoentes. Então, somar o x mais 1 com 3x mais 1. Então, vamos lá. Ó. X mais 3x vai dar 4x. E 1 mais 1, 2. Excelente, excelente. Agora, uma igualdade de duas potências com mesma base, né? Maior do que 0 e diferente de 1. O que a gente pode fazer? Corta as bases, igual os expoentes. 8 menos 2x é igual a 4x mais 2. Tudo que tem x eu vou deixar no primeiro membro, menos 2x. Menos 4x é igual a 2. Esse 8 aqui para o segundo membro, menos 8. Então, menos 2x menos 4x dá menos 6x. Menos 6x igual a 2 menos 8 menos 6. Isso significa, multiplicando por menos 1, que 6x é igual a 6. E, portanto, x é 6 dividido por 6, que dá 1. Pronto, aí, bacana. Próximo exemplo, agora o exemplo 2. A sequência 13, 4x mais 1 e 21 é uma PA. E a sequência x sobre 8y e 32 é uma PG. Quais são os valores de x e y? Então tá, pessoal. O problema está dizendo que essa sequência aqui é uma PA, essa sequência aqui é uma PG, e está pedindo para a gente determinar x e y. Bom, para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que lembrar de uma propriedade análoga a essa que nós estamos estudando para as PAs. A propriedade análoga a essa que a gente está estudando para PA é a seguinte. Numa PA de 3 termos, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Então, por exemplo, considere essa PA aqui, ó, 1, 5 e 9. Tá vendo? Eu tenho aqui uma PA de 3 termos. Primeiro termo 1, razão 4, né? Uma PA de 3 termos. O que diz a propriedade? Que o termo do meio, o 5, é a média aritmética dos outros dois. Observe, o 5 é o 1 mais 9 sobre 2, tudo bem? Então, numa PA de 3 termos, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Numa PG de 3 termos, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Tudo tranquilo? Bom, então vamos lá. Se essa sequência aqui é uma PA, o nosso primeiro termo da PA é 13, o segundo termo é 4x mais 1, e o terceiro termo é 21. O que a gente sabe? Que o termo do meio, né? O termo do meio, o segundo termo, é a média aritmética dos outros dois. É a 1 mais A3 sobre 2. O termo do meio é a média aritmética dos outros dois, conforme a gente discutiu aqui. Bom, quem é o A2 pra gente? É o 4x mais 1. 4x mais 1. Igual. Quem é A1? É 13. Mais, quem é A3, o terceiro termo? 21. Isso tudo sobre 2. Então, um pouco mais, 4x mais 1, estou repetindo aqui, ó, 4x mais 1 igual. 13 mais 21, isso vai dar 34. 34 dividido por 2 vai dar 17. Então, significa que 4x é igual a, esse 1 vai para o segundo membro, 17 menos 1, 16. 4x igual a 16, e x é 16 dividido por 4, que vai dar 4. Meio caminho andado, não é verdade? Já determinei o valor de x. Muito bem. Então, volta para cá, agora para a PG. A nossa PG, então, é o quê? É 4 sobre 8, né? Porque o x é 4. 4 sobre 8, que simplificado vai dar 1 meio, já posso colocar assim? Porque o x é 4, tá vendo? Vai ficar 4 sobre 8, mas 4 sobre 8 simplificando vai dar 1 meio. Então, 1 meio, y e 32. Muito bem, isso aqui é a PG, de 3 termos. O que a gente sabe? Que o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Então, o primeiro termo da nossa PG é o meio, o segundo termo é o y e o terceiro termo é o 32. O que a gente sabe? Que o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois, A1 vezes A3. Então, o termo do meio é o y ao quadrado é igual ao primeiro termo é 1 meio, e o terceiro termo é 32. Y ao quadrado igual meio vezes 32, você pode simplificar o 32 com 2, vai dar 16. Então, y é mais ou menos raiz quadrada de 16, ou seja, y é igual a mais ou menos 4. Pronto. O x é 4 e o y é mais ou menos 4.